Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coven. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Clara. Eu sou o Bernardo. Eu sou a Emily. E eu sou a Sofia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, HBO, Spotify, Discovery Channel e a Netflix, por nos ajudar a cantar mais uma história que foram apagadas através do tempo. Então, caso vocês gostem do tema, ajudem a gente a divulgar nosso podcast e futuramente trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí, Nosso assunto hoje é o Holocausto Brasileiro, que foi um dos maiores genocídios do Brasil. Sabiam? Não sabiam? Agora vocês sabem. Inclusive, se você tem um estômago sensível, recomendo que você não assista. Ou É pelo menos não dado assista gatilho, comendo. Gente, é bem Entendeu? pesadinho. Alerta de gatilho aqui na Trigger. emergência. Vários tópicos serão abordados conforme a nossa conversa rola. Mas, afinal, como você definiria a loucura? Você sabe o que é realmente ser louco? Fica aí o Vocês sabem? questionamento. Vocês sabem? Não. Cara, a gente acho que muito antes de perguntar o que é ser louco, a gente tem que estabelecer o que é ser são. E aí eu acho que fica muito longo para esse episódio. A gente pode falar disso em algum outro, sabe? Sim. Mas hoje a gente pode começar logo apresentando o que foi, né, o Holocausto Brasileiro. Então, o Holocausto Brasileiro ele ocorreu no Hospital Colônia, em Barbacena. Ele foi basicamente aquele hospital, um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Ele basicamente fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas, né, nessa cidade. E elas eram edificadas pra caraca, elas eram super reconhecidas. E, inclusive, essa cidade recebeu o nome de Cidade dos Loucos por causa disso. Tinham 7 instituições psiquiátricas lá e, tipo, super conhecidas. E a cidade ficou conhecida assim. Pois é. Inclusive, eles chegavam, os pacientes, né, chegavam nesse hospital, no Colônia, por um trem. E tem uma expressão lá que chama trem de doido. E ela tem conotação positiva. Tipo assim, trem de doido. Uma parada, tipo, super positiva, sendo que a origem dela é completamente obscura. O que acontece? Tipo, o que acontece? Os pacientes, eles chegavam lá em trens de carga. Sim, carga. Então, Carga? tipo, era carga, tipo, Meu de Deus. objeto Meio mesmo. errado Então, isso assim, daí, não tá? Tipo, carga. bem Bem complexo. pesado, hein? Então, E, tipo, eles nem sequer sabiam porque que eles estavam lá. Isso é bizarro. exatamente. Então, era uma parada, tipo assim, idosos, mulheres, crianças em cargas, tipo, lotadas, assim. Foi bizarro. Até crianças. Até crianças. Quando eles chegavam, eles eram separados por sexo, idade e características. Eram obrigados a entregar seus pertences, roupas e sapatos. E eles passavam por um banho que era, tipo, muito gelado, muito mesmo. Imagina o frio. Eles tinham cabelo raspado, na maioria das vezes os homens. E depois dessa sessão de desinfectação, como eles chamavam, as pessoas recebiam azulão, que era o uniforme dos internos. Cara, E eles não tinham nem documentos. Então, imagina como que a pessoa ficava só nesse momento, tá ligado? sim, Você chega, sim. você perde suas roupas, você perde seu cabelo, tu toma um banho gelado, você já entra lá E era só num um uniforme. estado. Exatamente, tu entra lá já, tipo assim, Você continua, perde era só tudo, um uniforme. praticamente. Então, tipo, Detalhe, vai. eles não tinham documentos. Então, eles não sabiam, a galera de lá não sabia os nomes deles. Então, tipo, chamavam Olha sobre isso. qualquer apelido que eles davam lá na hora. Pesado. Inclusive, pesado. muitos até falam que tipo, é como se nunca tivessem tido um pai ou uma mãe. É como se eles já tivessem nascido lá mesmo. Vale lembrar também que algumas crianças pediam para pessoas mais velhas serem os pais delas. Cara, que triste, sério. Sim, e Muito. as pessoas que estavam lá nem sabiam por que eles estavam lá, porque não tinha critério para internação, porque eles padronizavam muito os diagnósticos. E a maioria que ia para lá eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, pessoas rebeldes, esposas confinadas porque o marido queria morar com a amante, filha de fazendeiros e meninas grávidas que eram violentadas pelos seus patrões. Cara, As é muito pessoas meio estranho, que né? não A gente tinham parar pra pensar. nem... Oi. Vai. Tipo, as pessoas literalmente não tinham nada fora do comum Sim, para irem não, para e lá. também. Só iriam. Aham. As Sim, famílias tipo, simplesmente mandavam para lá.
Sim, é muito louco Cerca de pensar que, tipo, 70% não tinha naquele... um diagnóstico de doença mental. E olha isso, então, tipo, é muito doido pensar que naquela época, poucas coisas que hoje são normais e naturais eram consideradas doenças, e Sim. aquilo era considerado tratamento, tá ligado? E Tipo, muitas das é vezes não era nem, tipo, completamente considerado, desbalanceado. era porque eles não queriam ter trabalho e botavam lá. Exatamente. Mas é muito chocante pensar que aquilo era um tratamento na cabeça deles. Nossa, assim, Sim, tipo, os mano, enfermeiros levavam isso como tratamento, é bizarro. Uhum. E, assim, é horrível parar pra pensar que crianças nasciam lá, né? E que as grávidas tinham um período de gestação horrível naquele lugar que era um lugar péssimo para se ter uma gestação e se ter um bebê, né? Elas chegavam até passar fezes nas suas barrigas para tentarem afastar os enfermeiros de roubarem seus bebês, né? De serem que se afastar dos seus bebês. E mesmo assim, no documentário sobre o Holocausto, lá tem um relato de uma mulher que depois que teve seu filho, teve seu filho retirado por uma freira lá que era responsável das crianças, né? E ela mesmo depois conseguiu, né, ter seu filho e mesmo assim foi afastada dele. E é horrível Caraca. pensar nisso. E as crianças também, gente, tinham um tratamento assim que era igual, idêntico aos tratamentos de adultos, sabe? Elas chegou a ter um caso de uma criança lá que foi crucificada e ela tinha, tipo, 10 anos. Sério, Então, assim, muito pesado. horrível, mano, muito tipo, bizarro. será que eles não E é pensavam também que eles muito eram mais louco. loucos ainda? Tipo, em crucificar uma criança de 10 Sim. anos? Não, e outra coisa, é muito doido pensar, como a Sofia falou, tinham crianças que nasciam lá, cresciam e morriam lá. Então, eram pessoas que É, nunca conheceram, tipo, a um vida lado real. bom da vida, sabe? É um lado positivo da vida, que elas sempre foram criadas num lugar de, sabe, tortura, sofrimento, e, sabe? Não sabiam como é ter sua individualidade, né? Exatamente, é muito, muito triste, muito... É revoltante pensar que aquilo era permitido, que foi executado, uma coisa dessa. Inclusive, chegou a uma das freiras de lá cuidarem das crianças depois e terem que reeducar elas, porque elas não sabiam como era ter um banho íntimo apenas, um único sabonete, como era ter sua individualidade, porque elas tiveram isso roubadas. Às vezes faltava roupa para elas. Sim, era bizarro, elas não eram acostumadas com roupas ou sapatos. Aquilo era tudo muito novo para elas quando elas saíram do hospital. Tem relatos no livro de pessoas que usavam até 2 vestidos ou queriam dormir com sapatos porque gostavam da sensação de usar sapatos e de ficar descalço, entendeu? Então, Aham. imagina só, tipo, é horrível, é muito triste. É bizarro. Eu fico Frio, muito sem né? palavras pra reagir a essas coisas. É, Acho que não tem tipo, expressão que possa falar algo, que possa representar isso tudo, velho. muitas pessoas Com morriam, certeza. porque Minas Gerais era, tipo, muito frio. Então, tipo, imagina. Então, tipo assim, nesse negócio da venda dos corpos, tipo, um relato de um homem chamado Ivan Z, ele era professor de uma faculdade em Juiz de Fora. E ele conta que teve um dia que ele chegou na faculdade, ele estranhou, porque desde a porta, tipo assim, uma sexta-feira, então a faculdade estava muito movimentada. Quando ele chegou lá, simplesmente ninguém. Ele entrou, só que quando ele entrou, ele começou a sentir um cheiro muito ruim, muito ruim. E ele foi procurando, ele pensou que fosse alguma brincadeira dos estudantes, como era uma faculdade de medicina, eles podem ter misturado alguns elementos para fazer assim, dispersarem as pessoas. Mas quando ele chegou no pátio da faculdade, ele se assustou porque, mano, imagina você chegar na sua faculdade e ter 30 corpos estendidos pelo chão. É muito Cadáver. um comentário que eu vou fazer aqui, tipo, é muito bizarro que eles não tiveram paz, né? Nem depois de mortos. Tipo, os próprios corpos dele não puderam descansar, sabe? Tipo,
eles Não. tiveram toda a existência deles tipo, cedida a alguma instituição. Isso é muito desumano. Foram 17 faculdades no Brasil todo, gente. Olha isso. 17. Só a Universidade Federal de Minas Gerais comprou 543 corpos, obviamente, em uma década. Então, tipo, de qualquer forma, são muitas e muitas vidas. Então, tipo, na época, como era cruzeiro ainda, eles chegavam a valer 50 cruzeiros. Então, tipo, estavam uns R$ 200 por aí, 300. Olha isso. Então, tipo, na venda total, né, dos 1.823 corpos, a faculdade, o hospital chegou a lucrar quase R$ 600 mil com Olha corpos. isso. E, tipo assim, não tinha autorização da família, porque, tipo, quando você chegava lá, a maioria das vezes a família queria perder o contato com você. Então, ou eles se mudavam de cidade, ou eles, tipo assim, simplesmente trocavam contato. Então, você ficava lá para Deus mesmo. Então, não tinha contato. Então, além deles, eles não falavam com a família, nem a pessoa tinha, quando chegava lá, não tinha capacidade de ter sã consciência para poder, tipo, autorizar seu corpo para uma venda, tipo, para os estudos. Então, tipo, não, insano. O Ivan Zir, né, do relato da faculdade de Juiz de Fora, chegou até a comentar que, tipo, os corpos estavam pálidos, tipo, mal cuidado. Então, tipo assim, foi realmente uma cena de terror. E ele depois encontrou com o zelador da faculdade, ele simplesmente, tipo assim, agiu com naturalidade. Aí, por que as pessoas agem com naturalidade em caso desses? É tipo, meu Deus, não tem como. É surreal, é surreal. É de tirar o fôlego, sabe? Pensar que uma coisa dessa aconteceu e, tipo, que teve lucro com corpos. Tipo, é muito surreal pensar numa coisa dessa. É, tipo, Ter por mais gente, que... sim, ter gente para comprar corpo de outras pessoas. As famílias não Exatamente. poderem enterrar seus filhos, tios, irmãos. Isso é muito estranho, muito mesmo. Surreal, velho. Os próprios funcionários do hospital eram omissos à venda. Tipo, tinha um caderno com a venda dos corpos. Um caderno sobre cada corpo vendido. E, cara, as pessoas só eram números e dinheiro ali. Tipo, não, era horrível. Eles até chegaram uma época a fazer um cemitério para o Barbacena não, para Colônia. E só que, tipo assim, não tinha como. Chegava a época de frio, eram muitas pessoas. Então, eram vendidos corpos para o cemitério, só que não dava. Era muita gente. Foram 60 mil pessoas mortas ao todo nesse holocausto. Então, não dá. Cara, também tem... Eu tô lembrando agora, lá dentro, que também tinha uma teoria que chamava teoria eugenista. Ela basicamente foi uma teoria que apoiava, entre aspas, a limpeza social, tirando da sociedade tudo aquilo que consideravam feio ou ruim. Por isso que a maior parte dos pacientes, entre aspas, também, que estavam lá, eram prostitutas, homossexuais, todo esse tipo de pessoa ia para lá. E também, por mais irônico que pareça, a maior parte dos internos também eram pessoas pretas. Então, assim, é um... Parece que é uma história que se repete, sabe? Por isso Diversas que... formas. Exatamente. Mas sempre vai ser o mesmo roteiro. Ai, Agora, rapidinho, só um momento, para voltar para as crianças, que eu lembrei de uma coisa, que é inclusive um Claro. relato de um garoto, que ele se chamava Silvio e tinha 11 anos. Ele foi fotografado vestido de mulher e com o corpo coberto de moscas, que deu ao autor a foto a impressão de que era um cadáver. Agora escutem a coordenadora. O Silvio, como os outros, chegou a Quimundo. Vieram para passar um dia e acabaram ficando a vida inteira. Quem o recebeu ficou chocado com o estado dos 20 e tantos meninos de Barbacena. Aqui, eles tiveram que aprender até como usar o banheiro. Fizemos todo um trabalho de resgate da cidadania. Inclusive, com a retirada de documentos que eles não tinham, nenhum dos 4 que ainda estão vivos fala, mas a gente entende o que eles querem. Inclusive, seus gritos. O bonito de verdade é que eles não têm mais o olhar perdido. E quem foi sua coordenadora do lar de abrigados, Mercedes Ratten Osório.
Cara, Isso é é um muito processo de desumanização com surreal crianças que até, com pessoas. crianças, velho. É bizarro, nossa, Ai, complexo demais. e saber que isso aconteceu no nosso país é muito mais difícil ainda. Tipo, machuca muito. Acho que mais, sim, mais difícil ainda é saber que poucas pessoas sabem. As pessoas sabem mais o que aconteceu na Alemanha. E saber que a história Uhum. aqui no Brasil é totalmente apagada, dói muito. Dói E muito é tão mesmo. pesada quanto, sabe? Tipo, obviamente Exato. não tiveram tantas quanto, né? Mas ainda assim, quantidade não define intensidade do sofrimento, né? Foram mais de 60 surreal, mil de mortos. forma. Exato. De saber que a nossa sociedade omite É como se tivesse sido um surto coletivo, né? Que ninguém mais fala sobre. isso mesmo. É basicamente apagado. Como muitas coisas que não deveriam ser apagadas. Eu não sei se alguém ainda já citou sobre, mas o que é uma coisa irônica até é que a maioria dos internos eram negros. Falei disso, né? Jo- E é bizarro, né? É Sim, surreal pensar nisso. sim, Não, sim. não é nem surreal, né? Se você for para analisar o contexto histórico do Brasil, o último país, esse títulozão que a gente tem, o último país a abolir a escravidão. Mas outro Que assunto também, para vergonha, outro episódio, gente. quem sabe? Vergonha. Agora, só para Vergonha mundial. finalizar, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, de que quem é o verdadeiro culpado por trás disso tudo, sabe? E eu acho Boa que pergunta. não tem somente um culpado, e sim vários, que no caso é a sociedade. A sociedade brasileira por deixar essa história ser apagada e sumir, porque, de verdade, como Somos a gente já todos falou, Mas a aí maioria eu não acho que eu sabia. levanto um ponto. Eu levanto um ponto. É de fato a sociedade em si ou é o sistema sobre a sociedade, sabe? Eu acho que E é um mix de tudo que a gente nem cara. consegue junto com o fazer um governo, vale paradoxo, lembrar, né? sabe? Amor. Exatamente. E aí, vamos finalizar? Vamos. Então, galera, é por isso só hoje. Então, gente, é isto. Podemos pedir like. Tá na hora já, né? Deixem seus Então likes, foi isso, gente. No próximo episódio, a gente vai tentar ir um pouco mais longe, que tá 1.600. Adoro, hein? Apoiei a ideia. Bom, Uma viagem no tempo. pra saber, Acho que é legal. basta nos seguir no Instagram e no Spotify. Podcoven, deixando a gente saber o quanto vocês gostaram do assunto. Até a Em próxima. breve, conta no TikTok, hein? Obrigada, Isso aí. gente. Obrigada, galera. Tchau. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau.